está dito, José Jorge Letria. Eu sou escritor e jornalista, sou presidente da direção do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Autores. É uma função que desempenho já há alguns anos. Tenho um longo percurso feito nos jornais. Comecei como jornalista no Diário de Lisboa, depois do República, Diário de Notícias, muitos jornais. Fui editor do Jornal de Letras durante vários anos. E neste momento a minha atividade cultural, organizativa e cívica também se desenvolve muito a partir da defesa do direito de autor. Este livro, O Campos de Lágrimas, foi escrito na sequência e como consequência de uma visita que eu fiz ao campo de concentração de Buchenwald em 1999, quando estive em Weimar, capital europeia da cultura. Mas Buchenwald impressionou-me muito, por ser um campo característico, não propriamente um campo de extermínio como Auschwitz, mas por ser um campo onde houve muita detenção política, onde muitos resistentes políticos ao nazismo estiveram detidos, alguns deles não propriamente alemães, como o caso do Jorge Semperun, um grande escritor e político espanhol e francês, que chegou a ser, como se sabe, ministro da Cultura de Espanha. E, portanto, eu inventei uma história em que há um homem que provavelmente terá a minha idade ou próximo disso, que decide com o filho mais velho visitar o campo de concentração, explicando que o seu avô, que tinha sido um homem da resistência, ligado às Brigadas Internacionais e à resistência republicana ao franquismo em Espanha, acabou por ser, como outros resistentes portugueses foram, internado nesse campo, onde se supõe que terá terminado os seus dias, e foi uma maneira, portanto, de homenagear através desta figura todos aqueles que ali foram internados e em muitos casos também mortos. E aquilo que mais me impressionou nesse campo foi a circunstância de ter havido um levantamento civil, mas paramilitar, de detidos, e também o facto de homenagem a todos aqueles que ali estiveram e morreram ser feita de uma forma minimalista, mas com muito peso simbólico. Portanto, uma placa de granito, sobre a qual foi colocada uma outra placa de cobre, com a inscrição de todas as nacionalidades daqueles que ali estiveram detidos e ali morreram, onde estão também portugueses. O que me impressionou é que, enquanto a delegação de visitantes e de participantes da Capital Europeia da Cultura estavam a assistir, estavam a ver este ato simbólico de homenagem, apareceram algumas dezenas de jovens, que depois viemos a saber que vinham de Leipzig e Dresden e outras cidades que tinham sido da RDA, e que nos provocaram com risos, com gestos e com palavras agressivas, numa altura em que nós, comovidamente, com uma guia chilena, estávamos a prestar uma homenagem silenciosa e sentida àqueles que tinham morrido e que ali eram lembrados. E, portanto, eu achei que devia escrever alguma coisa para os mais novos sobre os campos de concentração a partir desta experiência, que é uma experiência histórica, política e de sensibilidade pessoal. Porque eu penso que realmente o Holocausto e a violência brutal, sistemática, organizada e precisa do nazismo representa a materialização do mal absoluto organizado, com um objetivo muito concreto e muito bem direcionado, que é destruir uma etnia, destruir um povo, destruir uma memória, destruir milénios de história e de memória e, sobretudo, apagar da face da terra a presença cultural, humana, sensível daquelas pessoas e de tudo aquilo que elas foram. E, portanto, eu achei que devia utilizar também, naturalmente, os livros para crianças para contar esta história. Os Campos de Lágrimas são, digamos, a materialização desse objetivo. Como nós vivemos um tempo de esvaziamento de valores e de referências históricas e morais, em que é muito difícil recordar ou refletir sobre coisas de que não somos ou não fomos contemporâneos, é muito difícil hoje a uma criança de 6, 7, 8, 10 anos explicar o que foram os campos de concentração, o que sofreram nos campos de concentração, o que foi a morte, o que foi o sofrimento. O sofrimento naqueles campos foi uma forma antecipada e gradual de morte. Eu vi sítios onde o simples ato de se viver do dia-a-dia com 30, 40 quilos ou com menos,
era já uma forma de se morrer, de se estar morto, estando os outros a assistir, estando os outros a sofrer. E aquilo que eu proponho àqueles que lerem este livro, alunos ou professores, é que percebam que este tema é talvez o tema histórico mais rico e mais forte de toda a história do fim da primeira metade do século XX e toda a segunda metade do século XX. E, portanto, acho que os docentes, os professores, aqueles que ensinam, aqueles que transmitem valores e projetos pedagógicos, podem lembrar às crianças que onde a sede de poder é infinita, o mal absoluto também se pode instalar. Portanto, aquilo que eu quero despoltar basicamente é o interesse pelo tema e fazer com que um livro, ou 2 livros, ou 3 livros, possam ser o ponto de partida para conversas, para debates e, sobretudo, para uma coisa que é essencial sempre que abordamos estes temas, que é levar as crianças a fazerem perguntas. Nunca se instala verdadeiramente a curiosidade, o interesse e a partilha do conhecimento se não houver perguntas. Vivemos numa sociedade e num tempo invadido pela informação. A informação só muito raramente se transforma em conhecimento e o conhecimento é que abre as portas para a sabedoria, para o saber. Nós hoje temos informação a mais, muito pouco selecionada e muito pouco seletiva. Temos pouco conhecimento construído a partir dessa informação e temos pouco saber construído a partir do conhecimento. E, portanto, o conhecimento só surge quando há perguntas. Quando a criança que está fora disto, que não teve nem pais nem avós a sofrerem nada disto, diz: mas porquê é que isto aconteceu? Mas quem eram esses homens e mulheres? Tinham filhos, e tinham avós, e tinham vizinhos, e na rua deles não morava nenhum judeu. E o que é que eles fizeram quando foram buscar os judeus e os levaram para um campo de concentração? E é bom quando eles fazem perguntas, porque é a partir das perguntas que as respostas são dadas, e mais do que as respostas, é a partir das perguntas que nasce a reflexão que ajuda a aprofundar os grandes temas.